Muito boa tarde, missionário Miguel Bermudes Marim e todos os irmãos e irmãs reunidos lá na Igreja Príncipe de Paz, em Ecatepec, Cidade do México, congregação que pastoreia o reverendo Moisés Aron Calderón Morales. Hoje, quarta-feira, 10 de agosto deste ano 2022, é realmente um privilégio e uma bênção poder saudá-los a todos e cada um de vocês no tema que tem para hoje, rumo à terra prometida. Nos diz na mensagem a orientação, num cruzar de tempo pregado em 7 de agosto de 2001 em Cidade Velha, Guatemala, nos diz o nosso irmão William Soto Santiago, e assim como a orientação de Deus, de Cristo, do Espírito Santo em cada era, foi através do mensageiro de cada era, neste tempo final será através do anjo que Jesus Cristo envia à sua igreja para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. Aí temos a orientação num cruzar de tempo, no cruzar de tempo que corresponde a este tempo final. Agora, se muitas pessoas buscam seus próprios guias, buscam seus próprios líderes religiosos e suas próprias organizações religiosas para que os guiem, estiveram fazendo como o povo hebreu, que rejeitaram a direção que Deus tinha através, a direção de Deus através de Moisés, e disseram: façamos de um líder, de um capitão que nos regresse ao Egito, nos devolva ao Egito. Não gostaram da forma em que Moisés os guiava, mas essa é a forma em que Deus estava guiando através de Moisés o povo rumo à terra prometida. Agora, temos que ter o líder correto. O líder é o Espírito Santo. E temos que ter o instrumento do Espírito Santo para o tempo em que a pessoa está vivendo, para estar sendo guiado corretamente, ter a orientação de Deus, do Espírito Santo, no cruzar de tempo que nos correspondeu. Um cruzar de tempo, um cruzamento dispensacional, ou seja, num entrelace dispensacional. Portanto, se requer a orientação neste cruzar de tempo, neste cruzamento de tempo e recordando a ocasião em que ele esteve conversando comigo nesse mês, justamente no mês de agosto, onde me dizia: Benji, nessas etapas, fui vencendo cada uma delas e ao final me correspondeu já a última, e quando essa última venci também. E me foi dito que o tempo já tinha me acabado, me terminado, mas pedi mais tempo por amor dos escolhidos, por amor ao povo, pedi mais tempo. E recordo que, num áudio, se vocês buscarem, eu falei isso, o disse, mas depois eu fui onde ele estava e disse: irmão, ele é bom que seja tu quem digas, você mesmo, para que assim você mesmo faça, revele ao povo, dê a conhecer ao povo, numa das intervenções, das introduções que davas tanto na sexta e nos domingos, e assim ele fez. E vocês podem ver ali também quando ele relatou. E depois, quando isso foi em 2017, depois em 2018, por aí, por outubro, novembro, buscamos depois a data, ou podem buscar quando foi, que ele já depois me disse: olha, Benji, diga a Miguel e diga ao povo que deixem os chamamentos, deixem os batismos, deixem a Santa Ceia, porque estamos já estabelecendo, ou seja, talvez não foi a palavra estabelecendo, podem buscar no áudio, eu vou falar da minha propriamente do que eu recordo, e a mim me corresponde fazer essa mudança de dispensação. Mas se vocês notarem, ele, a primeira ocasião que eu pedi que ele falasse, e mesmo que eu já tinha dito, ele depois veio e disse: mas nessa ocasião,
ele, da sua própria boca, não falou essas palavras desse cruzamento de tempo, desse entrelace, desse dobrar de esquina bem marcado que foi deixar os chamamentos, o batismo, e nesse entrelace de dispensação também houve um entrelace de voz. Notem como ele então, aí eu não me atrevi a dizer, diga você mesmo, foi a orientação divina qual estava sendo manifestada ali nesse entrelace também de ministério. Assim como foi um entrelace dispensacional bem marcado, houve um entrelace de ministério, estando ele ainda com o povo. E muitos, talvez, diziam, não, eu tenho que escutar diretamente dele. Pois vejam, eu por 2 ocasiões, ou seja, retifiquei depois com tudo que ele tinha me dito dessa mudança de dispensação. E vocês podem ver aí como Deus estava mostrando ao povo a orientação que o povo ia ter depois da partida do nosso irmão William. Estava diante de nós. Estava sendo feito este entrelace de ministério, estando ele ainda na terra. Tudo Deus vai cumprindo de uma forma tão simples que a muitos pode passar despercebido o que Deus está cumprindo neste tempo, da maneira em que Ele já tem predestinado desde antes da fundação do mundo. A Deus não se escapou esse tempo. Ele não disse, e agora? Tinha que ir, deixa eu ver se eu consigo algo aqui, um plano B. Deus não tem plano B. Sempre foi um plano A, porque Ele é infinito. Ele é onipotente, onipresente. Ele já sabia tudo o que estaria ocorrendo no final do tempo e ele já teria um instrumento preparado. Já desde anos vinha sendo preparado esse instrumento para poder continuar, seguir essa orientação do povo para a terra prometida, orientação que a faz e é operado pelo Espírito Santo no meio do povo, em outro véu de carne. Ou seja, não é algo que vamos ver se isto funciona, vamos testar para ver se isso funciona. Não, tudo isso já Deus tinha ordenado desde antes da fundação do mundo. Em outra mensagem diz, prosseguindo sem se deter, pregado em 14 de fevereiro de 2002, em Waco, Texas, Estados Unidos, diz, agora vimos que assim como o povo hebreu viajou pelo deserto rumo à terra prometida, veja, o povo de Deus esteve viajando de era em era, mas agora nos encontramos diante do Jordão, para que Deus abra o Jordão e passemos a terra prometida do novo corpo. Agora, durante a trajetória do povo hebreu, morreram muitos pelo deserto, e até Moisés morreu também. Mas Josué e Caleb, com os crentes que permaneceram firmes e prosseguiram em frente sem se deter, entraram à terra prometida, Deus abriu o Jordão e passaram a terra prometida e a conquistaram. Agora, vejam que o povo hebreu, e agora vejam que o povo hebreu pelo deserto aí, ficou entrecortado esse extrato, depois terminamos essa frase. Por que não me copiou ali este extrato? E em outro tema também, que busquei assim por cima, rapidamente, sobre esse tema
Outro tema que eu consegui, a sentença de Jesus, a crucificação, pregado 29 de março de 2013, em Cayey, Porto Rico, diz, por exemplo, mencionava o missionário Miguel Bermúdez Marim que o reverendo William Branham viu uma grande carpa catedral, e ali estava a presença da coluna de fogo que libertou o povo hebreu, e que também aparecia na trajetória do povo hebreu rumo à Terra Prometida, e acompanhava Moisés e o povo hebreu. A mesma coluna de fogo que apareceu a São Paulo no caminho a Damasco, a mesma coluna de fogo que acompanhou sua igreja de era em era. É Cristo, o anjo do pacto, o qual disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E acompanhou o reverendo William Branham. E essa mesma coluna de fogo a viu numa grande carpa catedral. Aí será, foi dito a ele, manifestada a terceira etapa. Aí vai estar a glória de Deus manifestada. Consequentemente, aí estará começando, surgindo o avivamento do último dia. Onde? Está dizendo ele aí onde? Na grande carpa catedral. Estaria surgindo um avivamento do último dia, que se estenderá pelo mundo inteiro. E quando a igreja do Senhor Jesus Cristo vir essa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham se cumprindo, saberá que estamos muito perto da redenção do nosso corpo, que será nossa transformação. Ou seja, notem que quando os escolhidos de Deus e o mundo inteiro também, porque será impactado o mundo inteiro, isso impactará todas as esferas, todos os grupos, quando estiverem vendo esse cumprimento. Ou seja, podem estar aí, vocês podem notar que, note, não tinha ocorrido ainda a ressurreição, nem a transformação. Seria essa manifestação de Deus no meio da grande carpa catedral, em um ministério que Deus estaria operando ali. Ainda, a ressurreição não tinha ocorrido. E já, para esses dias, já estava em função, funcionando tudo isso que foi mostrado ao reverendo William Branham. Continua dizendo, porque sem ser transformados, não podemos ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Lá se vai com o corpo novo, glorificado, igual ao corpo glorificado de Cristo e jovem, para toda a eternidade. Estamos num tempo muito importante em que temos que estar bem agarrados de Cristo. São tempos perigosos, mas do que em qualquer outro tempo. Olhe a palavra, se mantenha na palavra. Não importam as coisas que aconteçam nas nações. Não importam as coisas que sejam contrárias ao programa divino. Recordem que muitos tropeçarão no último dia, como tropeçaram nos dias de Jesus. E no que tropeçaram nos dias de Jesus? No véu de carne. Sempre tropeçam no véu de carne. Depois de ter milhares de pessoas que criam e o seguiam, por último, no final, ficaram somente 12 pessoas. Jesus disse, quereis vós também irem? Vocês também querem ir? Ou seja, que há etapas onde há provas, e algumas vezes, porque não entendem algo, quando dizia... Vejam, algumas vezes essas provas, quando não entendem algo do programa divino, ou não entendem algo de como Deus está cumprindo as coisas para o tempo em que Ele prometeu cumpri-las, mas vem a maneira que Deus está cumprindo, então tropeçam. Então, não entendem e tropeçam. Quando dizia, quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. Isso já soava como a vampiro. E muitos se foram. E foi o que lemos há pouco tempo, isso, de uma citação do irmão Branham, onde ele fala, o irmão Branham dizia que haviam coisas que ele tinha que dizer a propósito, e ele mesmo faz a pergunta, então você está dizendo que Deus faz algumas coisas a propósito? Sim, faz a propósito. Quando, volto e cito aquela vez que Billy Paul, isso está no YouTube, vocês podem, alguns testemunhos de Billy Paul em alguma atividade, quando ele dizia, o irmão Branham, ele dizia, Billy, tudo está perfeito, a mensagem, tudo está perfeito, a única coisa que não está perfeita é que eu vejo, é que há muita gente seguindo a mensagem.
E essa mensagem é para que pouquinhos sigam, diz o irmão William quando cita isso. Ou seja, que Deus faz também certas coisas para que já vá sendo definidos grupos e também já vai sendo marcado quem são os que serão transformados e os que não. Porque recordem que nessa trajetória rumo à Terra Prometida saem 3 grupos. E isso é o dito. Vejam, aí está na mensagem Rumo à Terra Prometida com 3 tipos de crentes pregado em 25 de março de 2012 em Caí, Porto Rico, diz: agora temos que entender que sempre há 3 tipos de crentes que saem em todo o êxodo que se realiza. Ou seja, sempre há 3 tipos de crente. Houve no primeiro êxodo, no segundo êxodo, isso também haverá neste terceiro êxodo. Continua dizendo, ele não tinha que explicar, e isso entenderiam mais adiante. Na mensagem Desvelando Deus, na página 42 embaixo diz: ainda está coberto, estamos dentro de Cristo. Agora, como antes, todos os verdadeiros crentes o veem a palavra de promessa deste dia, manifestada abertamente. Essa é uma palavra imensa, se você pode recebê-la. Vê? Todo verdadeiro crente que está na palavra vê Deus abertamente, o véu foi rasgado e Deus se para em pé abertamente diante de vocês manifestado. Vem? Deus manifestado abertamente. Para poder fazer isto, o nosso velho véu denominacional tradicional deve ser rasgado novamente, de maneira que realmente possa se ver o que ele realmente é. Você tem que sair de todo esse lixo, vem? Nunca conseguirá. Ele se mantém colocando o véu diante dos seus olhos, em todo momento. Isso não significa nada. Isso não significa nada, diz essa pessoa. Mas aqui está escrito e aqui está manifesto. Vocês veem? Vê? Agora, se um indivíduo se nega a ver o sol e diz, eu sei que Deus disse haja luz, mas não há tal coisa. Eu vou para o porão. Eu simplesmente me nego a ver. Esse indivíduo está louco. Há algo anormal nele. Há algo anormal como homem ou mulher que vê a promessa de Deus e a vê manifesta e depois se nega a crer nela. Porque a denominação coloca o véu no rosto. Veja, velados. Ou seja, recordem que quando Deus leva o mensageiro, sempre, como ocorreu em todas as demais eras passadas da Igreja do Senhor, Deus leva o mensageiro e depois se denominacionalizam. Mas lemos há pouco tempo onde ele diz que para o último dia, para a era da pedra angular, e isso não será possível porque Deus deixará os ministérios de Moisés e de Elias. Isso podem repassar num destes estudos anteriores que lemos. Diz, ele escreve do lado aí, quem não quer ver a luz está louco. E coloca em vermelho, entre parênteses do lado, está na 5ª dimensão. E isso é triste. Poder conhecer essas coisas as quais estão sendo faladas neste tempo final e ver abertamente tudo isto se cumprir, tanto nos crentes, os escolhidos, que estão agarrados da palavra, os quais são aqueles que sim veem e mesmo que não entendem, creem porque são crentes. E conscientes de que ele sempre nos disse que o que não entendermos agora, entenderíamos mais adiante. Mas também está o outro grupo, que são os manufaturados, que esse chega até o último, até o final. E eles, muitos deles, talvez, nem todos, porque sabemos que nem todos, porque há alguns que, sim, seus nomes serão apagados, são as fatos que estão escritas no livro da vida, algum deles, note, se são apagados, os que forem apagados, note aí,
onde já ele está catalogando, ou seja, são pessoas que mesmo vendo a luz, manifestada, não creem. E ele diz, aí estão loucos, ou seja, estão na quinta dimensão. Já por eliminação, estão eliminados. Já estão eliminados do livro da vida. Mas há outros que perceberão e crerão na manifestação que Deus tem no último dia e dirão, isto eu creio, e como nós lemos há pouco tempo, e eu lutarei e me alimentarei bem para, depois de estar aqui, depois que ocorrer o rapto, sei que vou ficar alguns dias e depois darei a vida com gosto pela a obra e o programa divino, porque eu quero viver eternamente. Ou seja, que temos que ser realistas e, o melhor, ajudamos, tanto os escolhidos, uns aos outros nos ajudamos, como também temos que ter compreensão com esse grupo de virgens fatos insensatas, porque não podemos obrigá-los a que estejam preparados a tempo. Recordem que somente as virgens prudentes são as que estarão prontas. E outro, não podemos obrigá-los a que não cruzem a linha. Já cada um vai trabalhar e lutar pelo que vai receber. Continua dizendo aqui, para conseguir isso, desvelando Deus, página 43 na metade. Para conseguir isso, nossos véus tradicionais denominacionais devem ser rompidos pelo Espírito de fogo de Deus e sua espada, que é sua palavra. Sempre sua palavra é sua espada, vem? Ele tomou sua espada naquele dia cheia de fogo e rasgou o véu de cima a baixo. Ele faz o mesmo com a mesma espada hoje. Não meu credo, meu livro de crenças, meu catecismo, mas a espada do Senhor vem, rompe, rasga o véu e você vê Deus parado em pé, a olho nu, manifestado em sua palavra. Que vista gloriosa, que cena gloriosa. Ou seja, quando a pessoa consegue ver atrás do véu, vê o lugar santíssimo, e aí dentro está a glória de Deus. Por isso ele diz que vista gloriosa, porque é algo glorioso poder ver o lugar santíssimo. E os escolhidos de Deus, isso é o que estão vendo, o lugar santíssimo aberto, o que está atrás do véu. Vem o Espírito Santo e o fogo de Deus, sua espada o rompe. A palavra rasga o véu denominacional. Bom, se você acaba de dizer a palavra e a palavra não funciona, do que nos serve aqui a espada e dizer, não pode rasgar, não pode rasgar, mas quando você coloca essa espada de Deus ali e a vê rasgar, ela está segurada por uma mão ordenada, enviada para fazê-lo. É o que ele me disse ali em 2018. O que foi o que ele me disse? Pronuncie isso ao povo, ao nosso irmão Miguel, que diga aos pastores, e pronuncie isto a eles e diga, tal e tal e tal coisa. O que ele estava colocando na minha mão? Ele estava colocando a espada, estava colocando essa palavra, que ia produzir essa mudança de dispensação, mas estava usando outro véu de carne. Continua dizendo, veja, vamos ler outra vez a frase. Mas quando você coloca essa espada de Deus ali e a vê rasgar, ela está segurada por uma mão ordenada enviada para fazê-lo. Ou seja, era a ordem que Deus tinha para esses dias finais. Assim foi como Deus já tinha em seu programa. Vejam, o rasga e abre, e aí está ele. Aí se mostra Deus claramente, o grande Jeová. Essa é sua palavra sendo manifestada, a porção prometida para o dia. O captaram? E espero que vocês tenham captado também isto. Vem? Quando a espada prometida de hoje, neste dia, o que está suposto a fazer, e Deus toma sua espada e rasga o véu denominacional, o faz de alto a baixo e se manifesta a si mesmo e mostra que ele está aqui, é o mesmo pilar de fogo. Essa é a palavra manifestada para as promessas de hoje.
Nós a vemos como Pedro viu, que disse: Senhor, a quem iremos depois de ter visto isso? Onde iremos? A que igreja podemos nos unir? Quando nós somos nascidos em uma, vem, o que você poderia, que denominação poderia se unir depois de ter conhecido a verdade? Vejam, quando eles, cada um as nega, todas negam. Eu não pude encontrar uma que diga algo bom a favor disso. Isso é correto, isso é correto. E aqui no último extrato que eu tinha tirado assim, rapidamente, já que nosso irmão Gerson me pediu essas palavrinhas que o irmão Miguel disse que enviasse, pois então separei alguns extratos e falta um para ler também. Diz: a semelhança entre Israel e a igreja, pregado em 19 de agosto de 2001 aqui em Caiê, Porto Rico. Diz: agora encontramos que para o último dia, todos os que estarão no terceiro êxodo, movimento que começou com o precursor da segunda vinda de Cristo e que continuaria com quem viria depois dele, ou seja, com o precursado, encontramos que as pessoas que continuam nesse êxodo, conforme a ordem desse êxodo, vejam, notem, há uma ordem nesse terceiro êxodo. E essa ordem, cada filho de Deus tem que ver para poder crer na maneira em que Deus ia continuar esse terceiro êxodo por meio do cumprimento do programa divino conforme a ordem desse êxodo. Continua dizendo: serão as pessoas que entrarão à terra prometida do novo corpo da nossa transformação e obteremos o corpo glorificado. Não somente era no tempo de João e Jesus, seguir a João, mas depois continuar com Jesus. Houve 120 pessoas prontas para serem cheias do Espírito Santo, as quais perseveraram dentro do aposento alto. E agora, no último dia, estarão perseverando dentro do aposento alto da era da pedra angular, os que vão receber um novo corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Vão receber a plenitude do Espírito Santo. Agora, nos encontramos perseverando no aposento alto da era da pedra angular. Agora, nos encontramos perseverando no aposento alto da era da pedra angular. Haverá um povo, haverá um grupo de escolhidos no último dia que estará pronto para receber sua transformação, para receber a terra prometida do novo corpo, para entrar à terra prometida do corpo glorificado, e depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e depois regressar à terra para o glorioso reino milenial. Nessas 120 pessoas que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste, estão representados os escolhidos deste tempo final, que serão transformados e serão levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que se requer crer nessa ordem divina, nessa ordem desse terceiro êxodo, para que assim, ao crer nessa ordem, assim como cremos na ordem que Deus deu ao povo no segundo êxodo, no primeiro êxodo e no segundo êxodo, se requer que no terceiro êxodo os escolhidos de Deus creiam no cumprimento desse terceiro êxodo conforme a ordem que Deus já tem predestinado. Era necessário crer na primeira vinda, em Jesus de Nazaré, em Jesus Cristo como nosso Salvador, para, ao crer, e vamos obter esse corpo teofânico da sexta dimensão. Ou seja, aí vamos nascer de novo. E já, com essas primícias, ao crer na primeira vinda de Cristo, estávamos já representados ali na sexta dimensão, nesse corpo teofânico que obtivemos ao crer em sua primeira vinda. E ao crer no cumprimento e na ordem da sua segunda vinda, em tudo, em toda a ordem, não parte da ordem, mas em toda a ordem desse programa para o cumprimento da sua segunda vinda, aí essa fé, Deus vai nos dar um nível tão alto que aí nos transformará. E esse rapto, consequentemente,
como somos parte desse Espírito que Ele já depositou em nossas almas, em nossos corações, o qual Ele enviou no dia de Pentecoste à sua igreja, que foi o que falamos há pouco tempo, creio que foi, na segunda-feira, talvez domingo falamos um pouco, esse Espírito vai regressar outra vez de onde saiu. E é algo glorioso que você e eu estejamos conscientes e que você e eu sejamos parte dos que entrariam à terra prometida do novo corpo nesta trajetória rumo à terra prometida. Foi para mim uma grande bênção e um privilégio poder enviar estas palavras de saudação a todos os irmãos lá onde se encontra nosso irmão e amigo, o missionário Miguel Bermudes Marinho, o qual estamos orando muito por ele, por todo este trabalho tão importante que ele está realizando, assim como fez no tempo do precursor, do reverendo William Branham, e também o fez na década de 70 e agora está fazendo este trabalho tão importante também no meio do povo de Deus. Eu agradeço a Deus que Deus tenha permitido deixar ao missionário Miguel Bermudes Marinho conosco, o qual foi, é e sempre será uma grande bênção no meio do povo de Deus. E pedimos a Deus que esse objetivo e esse motivo, Deus o leve em consideração para deixá-lo vivo até sua transformação. Não estamos pedindo algo que é impossível, estamos pedindo algo que é possível. Tudo é possível para Deus. Que Deus te abençoe, irmão Miguel. Que Deus te guarde, sabes que sempre estou orando por ti. E que Deus permita essa bênção que fiz ao nosso Pai Celestial a favor de tua pessoa e a cada um de nós nos mantenha também com boa saúde, tanto espiritual como física, para chegar à terra prometida, porque saímos neste terceiro êxodo, rumo à terra prometida para chegar, não para ficar na metade, mas para chegar, cruzar o Jordão em seco e entrar à terra prometida do novo corpo. Deus os abençoe e Deus os guarde a todos.